Ando Molica, quero saber qual que é a sua avaliação, qual seria o melhor caminho para o presidente Bolsonaro neste momento, levando em consideração e pensando aí que as eleições estão próximas e pensando que o presidente Bolsonaro quer e pretende se reeleger. Olha, um caminho político, né, a deputada Tereza Cristina seria o caminho político razoável, né, a complementação da chapa, aquela ideia do vice. Não é que o vice vá levar votos, mas o vice procura diminuir arestas, né? É o caso quando Fernando Henrique chamou o Marco Maciel, quando o Lula chamou o Zé Alencar, agora quando ele chama o Alckmin, é sempre ali, ameniza, ele abre uma outra frente política. Então, a chapa Bolsonaro-Mourão foi uma chapa militar, um ex-capitão, um general da reserva, então você reforçava esse sentimento militar que tinha a ver muito com 2018, aquela questão da corrupção, antipetismo, uma certa, em alguns setores, a nostalgia da ditadura, incorporava isso. E era a lógica do governo, da própria campanha do governo, né? Como o general Augusto Heleno chegou a falar, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. Agora é o outro, o governo é do Centrão, não é que o Centrão apoie o governo Jair Bolsonaro, o Centrão é o governo. Então seria razoável, ou seja, como o governo se abriu para a política, seria interessante, nesta lógica política, ter uma representante política como vice-presidente. Ainda mais, e ela é filiada ao PP, um partido do Centrão, mas aí, e é mulher. O Baranovski citou questões até legais que favorecem isso, que estimulariam a presença dela na chapa presidencial. E tem essa história, o eleitorado feminino, enfim, ela é uma boa articuladora, tem relações muito próximas com o agronegócio, a gestão dela foi elogiada. A gente não ouviu falar, durante a gestão dela, a gente não ouvia nenhuma declaração mais polêmica dela, ela não estava preocupada com... Não, ela se preocupou em fazer o trabalho dela. Você pode discutir, foi bom, foi ruim, favoreceu mais esse setor e menos aquele, mas assim, ela trabalhou no governo, ela exerceu a função dela de ministra sem ficar criando ali probleminhas desnecessários, sem ficar criando factoides, enfim. Agora, tem um problema, que é o próprio Jair Bolsonaro. A gente lembra que em 2018 não foi fácil escolher o vice. Teve a Janaína Pascoal, foi cotada, o general Augusto Heleno, que eu citei há pouco, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado agora, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. O presidente Bolsonaro demorou muito para definir, o então candidato Jair Bolsonaro demorou muito para definir aquele que seria seu vice. O Mourão foi escolhido ali quase por eliminação, aquele jogo de resta um. Então tem esse aspecto político. Agora, tem problemas políticos também. Ela é pré-candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul e o principal adversário dela, ao que tudo indica, as pesquisas falam isso, é o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde e que se tornou adversário de Jair Bolsonaro. O bolsonarismo não tem adversários, tem inimigos. Então, tirar a Tereza Cristina da luta por uma vaga no Senado implicaria em favorecer a possibilidade do Mandetta ser eleito senador, algo que o Bolsonaro não gostaria muito. E tem um outro fator que é preponderante, é o medo da traição. O Bolsonaro morre de medo da traição. Ele, os filhos, tem muito essa lógica, fulano de tal vai nos trair. Quando sai um ministro do governo, normalmente ele é acusado nos bastidores de ter traído o presidente. Foi assim com o Moro, foi assim com alguns generais, enfim. Então, a presença de um militar como vice dá ao presidente uma certa segurança de que não haverá conspiração contra ele. Havia um certo consenso há 1 ano e meio, mais ou menos, quando se falava mais na possibilidade de impeachment de Jair Bolsonaro. Eu já ouvi de muitos políticos isso, olha, vai ser difícil sair o impeachment. Primeiro que é difícil mesmo sair impeachment, e segundo que o vice não está conspirando. O impeachment da Dilma só saiu porque o Temer conspirou. Então, se você não tem uma expectativa, aí os outros políticos viram no Temer uma expectativa de poder interessante. Então, aderiram a um projeto que já havia. No caso do Mourão, primeiro que ele metia medo nos políticos. Havia muito medo do Mourão virar presidente da República, ser uma espécie aí de versão mais equilibrada, mais lógica, do que o Bolsonaro, e ele, Mourão, ser candidato a presidente com muita força. Então, isso metia medo nos políticos, inclusive políticos
políticos da oposição. E o Mourão não conspirou, foi fiel ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro via no Braga Neto essa certeza de que ele, como vice-presidente, não vai conspirar contra ele, Bolsonaro, presidente. Já um político na vice-presidência já causaria medo ali nesse núcleo duro do bolsonarismo. O medo de que, numa eventual crise, num eventual problema, a Tereza Cristina possa se transformar em uma alternativa viável de poder e até ajudar em alguma conspiração contra ele. Esse, eu acho, é o principal motivo. Eu duvido muito, posso estar errado, só num desespero que o Bolsonaro vai colocar uma vice-política ou um vice-político. A lógica do bolsonarismo aponta para uma solução militar. Vamos ver com vocês. Valeu, Molica.